Bom, primeira coisa, o que diz a palavra do Senhor? Em 1 João, capítulo 4, versículos 13 a 15, para a gente já começar do jeito certo, né? 1 João 4, 13, diz assim: a razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus é de que Ele vive unido conosco, e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito, e nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Versículo 15. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele e ele vive unido com Deus. Glória a Deus. Eu tive o meu encontro com Jesus na adolescência. E o que aconteceu foi que eu não mantive a minha caminhada com Jesus depois que eu o encontrei na adolescência. Eu só fui desenvolver o meu relacionamento pessoal com ele depois de adulta. E isso gerou uma série de acidentes de percurso, né? E, glória a Deus, quando Jesus nos encontra, nós não perdemos totalmente a conexão com ele. Então, num dado momento, eu voltei para casa, né? Mas ver vocês aqui hoje se enche o meu coração de alegria por vocês estarem unidos em Cristo. Eu posso imaginar a alegria do coração do Senhor, né? E o que eu queria falar para vocês que o que faltou para mim manter a minha caminhada com Cristo desde o meu primeiro encontro com Ele foi exatamente conexão. Foi isso que faltou. E é isso que eu vejo em vocês aqui, e é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. O que é conexão? O que significa conexão? Ligação de uma coisa com outra. União, né? E a palavra do Senhor diz exatamente isso, que a certeza é de que nós vivemos unidos com Deus e que Ele vive unido conosco é que Ele nos deu o seu Espírito, né? Só que hoje eu queria fazer uma reflexão com vocês para a gente pensar na conexão através da unidade e não só da união. Qual que será a diferença entre união e unidade, né? E aí eu vou compartilhar uma historinha, uma metáfora para vocês entenderem. Vocês já ouviram a história da laranja? O saco de laranja e o suco de laranja? Não? Quando a gente compra um pacote de laranja na feira, um saco de laranja, vocês concordam que as laranjas estão unidas dentro do pacote, do saco? Elas estão unidas, não estão? O que acontece se você pega uma faca e corta o pacote? Espalha, né? Por que espalha? Porque o motivo que unia as laranjas, o que unia as laranjas era apenas um pacote, algo simples. Não tinha um propósito naquela união, elas só estavam agrupadas. Mas quando você corta aquele pacote, elas perdem a união, né? O suco de laranja não é a união das laranjas, é a unidade das laranjas. Porque quando as laranjas estão unidas no suco, você não consegue mais separar a laranja. Certo? Só que para a laranja virar o suco, primeiro ela precisa passar por um processo. Não pode ser do jeito que ela chegou, do jeito que ela está, né? E o que é esse processo? A gente lava, corta a laranja, espreme, né? Porque nem sempre a vida é muito fácil, dá aquela espremida, até
tirar o melhor dela, que é o sumo. E aí, junto com as outras laranjas, aquilo passa a ser um suco que tem um propósito, que elas estão unidas com uma finalidade. E se a gente pensar na nossa conexão através da unidade, com a gente funciona do mesmo jeito. Se o motivo que nos une for um motivo banal, bobo, talvez a gente não nos mantenha conectados, como acontece com o pacote da laranja. Mas, se tem um propósito e um motivo muito forte, e nós temos esse motivo, que é Jesus Cristo, Ele é o motivo da nossa unidade, da nossa conexão entre nós e da nossa conexão com o Pai, nós nos tornamos algo imbatível. A Igreja do Senhor torna algo imbatível, né? E a unidade gera força, né? Gera força, facilita a nossa caminhada muitas vezes. E por que eu falei para vocês que o que eu acho que faltou para mim na minha caminhada foi essa conexão? Porque talvez se eu tivesse me conectado com outros amigos como vocês estão aqui, que tivesse o mesmo propósito, que era Jesus Cristo, tinha facilitado a minha caminhada, né? O que acontece quando, mesmo do suco, né, quando a gente fala em unidade, não está padronizando que todo mundo passa a ser a mesma coisa. Cada pessoa na unidade tem o seu propósito e tem as suas características que Deus colocou de forma particular. Só que elas estão unidas por uma mesma causa, né? Numa mesma linguagem, pensando de forma similar no que é a essência. E isso é muito importante nós mantermos. Se a gente tirar um pouquinho, uma laranja do suco, a gente não sabe qual laranja a gente tirou, mas o volume do suco diminuiu, então tem uma perda do suco. Cada um de nós tem a importância e a necessidade de estarmos conectados nessa unidade. E nós temos que pensar que, muitas vezes, nós seremos a ponte que leva Jesus até outras pessoas, né? Muitas vezes, nós somos um evangelho de perna, de braço, que caminha no meio das pessoas que convivem com a gente. E se a gente tiver um lugar, vamos pensar num lugar, que a gente sabe que a gente pode voltar, e que lá nós vamos encontrar as pessoas que estão unidas com a gente no mesmo propósito, isso nos fortalece e nos dá força, ânimo, para continuar levando Jesus para as outras pessoas, né? E, às vezes, a gente pode estar pensando, ou vocês pensam, né? Mas a gente é tão jovem, será que a gente tem esse poder? Em Cristo, e unidos com outras pessoas, com outros jovens como vocês, com certeza tem. E vocês são a geração que está vindo, né? É a vez de vocês. Esse é o tempo, né? As pessoas que convivem com vocês precisam que vocês levem o amor, transbordem o amor de Deus. E as pessoas mais velhas precisa do renovo de Deus através da vida de vocês para a obra dele continuar aqui. Então, vocês, assim, são essenciais e fundamentais, cada um individualmente e em unidade no corpo de Cristo. É fundamental para a obra dele continuar do jeito que ele espera. Só que a gente não pode, mesmo unidos entre nós, nos desconectarmos da fonte, né? Porque, para a gente ter aquele sumo gostoso do suco, a gente precisa estar fluindo rios de águas vivas de dentro de nós. E a gente só consegue isso se a gente estiver conectado na fonte. Então, vem de Deus, nutre nós como unidade, e a gente consegue transbordar isso, tá? Nunca esqueçam essa comparação da laranja, para que a gente possa ter certeza de que a gente quer ser suco.
unido por um propósito forte que nos mantém em unidade. E não um saco de laranja, que qualquer coisinha que bater, uma intriga, uma discórdia, alguma coisa que a gente não gostou muito, separa as laranjas, corre cada uma para um lado. Né? A gente precisa ser suco, sempre. E aí, eu queria finalizar com a mesma recomendação que Paulo deixou para as pessoas de Corinto, que está lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Qual é o nosso pensamento e qual é a nossa intenção? Levar Jesus para as outras pessoas e continuar transbordando o amor dele através das nossas vidas para quem quer que seja que necessite disso. Ou seja, o mundo inteiro. Nosso trabalho é grande. E eu queria, com essa palavra rápida, curta, encorajar vocês para que vocês mantenham a unidade entre vocês como amigos e como amigos de